Bom, pessoal, eu espero que você tenha desfrutado desses dois últimos conteúdos que eu subi aqui no meu canal, especificamente para líderes e pastores. A gente está falando, a ideia foi falar com o meu grupo, propriamente dito, meu grupo de pastores, pastores que lideram as nossas igrejas, e eu de fato espero que isso possa, de alguma maneira, abençoar você e nivelar você para o patamar que Deus de fato quer que você viva. Eu falei sobre uma coisa muito importante que dentro das nossas comunidades ela se faz muito necessária, que é a importância de você ter um bom feedback, você discutir com as pessoas que estão ladeando você, que está ajudando você na sua liderança, dentro da igreja ou dos ministérios que você exerce liderança, as pessoas que estão te ladeando, as pessoas que estão te ajudando a colocar essa liderança para fora e estabelecer a importância de você ter um feedback e de você mesmo dar um feedback. E aí eu falei sobre as maneiras, né, ou as formas, ou o formato que você pode utilizar. E eu acho que isso é muito bom e é prático, e eu faço isso, tem sido, para a minha vida, para o meu ministério, tem sido de fato uma grande experiência, né? A gente não acerta tudo, né? A gente tem o desejo de acertar, mas a gente não consegue, de fato, acertar todas as coisas. A gente vai alinhando e vai resolvendo. Bom, eu queria começar aqui essa aula falando sobre que a necessidade, ou seja, uma necessidade que nós tenhamos, ela vai definir o nosso tipo de liderança. Como assim? Bom, qual é a necessidade que temos no momento? No aspecto de liderança, não é? Qual é a nossa necessidade? Isso vai definir a gente naquele tempo, naquela estação. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, eu, dentro da liderança, estou mais para empreender. Às vezes, eu, dentro da liderança, estou mais para delegar. Às vezes, eu estou mais intuitivo. Às vezes, eu estou... E por que isso? Porque na liderança não pode ficar um platô, não pode ficar uma coisa, uma régua, não é? Precisa ter essas, aspas, oscilações necessárias para que você possa compreender o momento que você está vivendo. Então, a pergunta que eu preciso fazer para você hoje é: como você está definindo a necessidade da igreja local? Como é que você está definindo a necessidade do momento, a necessidade da igreja local? Em qualquer igreja, em qualquer ministério, em qualquer departamento, é importante você definir a necessidade. Por quê? Porque a necessidade vai te fazer atuar pontualmente. Então você não vai ficar atuando fora de um padrão necessário, ou seja, desnecessário. Você não vai atuar num padrão desnecessário. Você vai atuar no padrão pontual. Então a pergunta aqui é: como você define a necessidade do momento que você está vivendo? Por exemplo, bom, meu momento agora eu sinto que a necessidade agora é sentar minha liderança e explicar. É o momento que eu estou sentindo, né? É o momento que eu estou sentindo no aspecto da liderança. Eu sinto que esse momento agora é de fazer isso aqui: sentar, explicar, conversar, alinhar. Tenho tentado fazer contatos pontuais com alguns pastores, vejo algumas necessidades específicas, estou sentando com eles, alinhando, conversando, escutando as necessidades, ouvindo, né, o coração deles, para a gente poder alinhar, para cobrir a necessidade, né? Por exemplo, uma casa que tem uma goteira, você pode fazer o teto todo, você pode arrumar todo o telhado, vai ser muito legal, mas você pode também arrumar aquele furo, ir com pontualidade, com precisão e arrumar aquele
furo, aquele problema, aquela goteira, você resolver aquilo. Então você não vai nós não vamos menosprezar o arrumar de uma goteira. Ah, mas seria bom arrumar todo o telhado. Claro que seria. Seria bom até construir uma nova casa, não é? Mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível fazer isso. Então, é importante que você tenha essa percepção correta de responder isso. Qual é a minha necessidade no momento? Por que que eu digo isso? Porque a necessidade ela vai criar a visão do momento. Então, a necessidade vai criar a visão do momento. Meses atrás, eu senti que a igreja precisava, a necessidade da igreja no momento era a preocupação com os nossos autistas. Então, eu comecei a perceber que nós estávamos com um problema que precisava ser resolvido. Eu não podia ocultar mais, eu não podia fazer ouvido surdo a uma necessidade. Então, e não só isso, ver essa necessidade, não ignorar a necessidade e entender que aquele momento era preciso, era necessário para isso. O que que eu fiz? Parei tudo, chamei as professoras, fiz uma convocação, levantei voluntários, paguei um programa, trouxe especialistas, fizemos isso, abrimos inclusive para todos que desejassem participar, montamos uma sala específica, levantei recursos para isso, fizemos uma sala sensorial apropriada para receber as nossas crianças, os nossos autistas, dos quais eu me orgulho muitíssimo, porque eu tenho visto assim mudanças incríveis, famílias vindo, participando dos cultos que não participavam mais de igreja alguma, porque a necessidade era uma necessidade específica. Então, a minha necessidade cria uma visão. Não sei se você consegue entender isso. Então, a visão, ela não nasce do nada. A visão nasce de uma necessidade. A visão nasce de uma questão. Então, por exemplo, aqui eu estou falando das nuances, das necessidades que a gente tem ao longo da caminhada. E essa é a pergunta que você tem que fazer. A cadeira está fazendo um barulhinho aqui, mas é normal. E esse é o momento de você fazer a pergunta crucial para o seu ministério. Então, você está agora pastoreando uma igreja. Qual é a necessidade local? Qual é a necessidade palpável que está sendo, de repente, ignorado na minha comunidade ou na minha liderança? Qual é o problema que precisa ser desesperadamente resolvido? Qual que é o problema que eu preciso sanar? Qual é a goteira que eu preciso resolver? Então, você descobrindo isso, nasce uma visão apropriada para isso. Então, veja, eu entendi que aquele momento era importante fazer uma inclusão social específica com os nossos autistas. E aí nasceu uma visão, a visão da sala sensorial e do ministério com os nossos autistas. Eu estou com autistas agora, eu tenho um lindo autista cuidando, ajudando nas luzes, tem um maravilhoso também que está nos ajudando especificamente dentro, até com o ministério com os autistas, tem nos ajudado muitíssimo. Ou seja, uma necessidade instalou uma visão. Então, o que está acontecendo com a maioria dos colegas, até dos filhos espirituais? Eles olham um problema e vê aquele problema como um problema fatal, como um problema catastrófico. Tipo, eu estou com um problemaço aqui. Para! Esse problema, você, com a percepção correta, pode criar uma visão adequada para o momento. Pode criar uma visão adequada para o momento. Então, o que a necessidade que você tem nesse momento vai te impulsionar a fazer algumas perguntas importantes. Dentre elas, por que isso? Por quê? Por quê? Porque o porquê molda a visão, né? Então, por quê? Por que está acontecendo isso? Então, segundo a minha necessidade, uma vez definida, né? Depois você tem que fazer a segunda pergunta. De quem ou com quem eu posso contar para resolver ou ajudar a atender essa necessidade? Então, primeiro, por que isso? Segundo, com quem? Por quê? Com quem? É a primeira, você tem que entender isso. Então, quando eu tenho uma necessidade, a primeira pergunta que eu faço é por que isso? Por que isso está acontecendo?
Então, segundo, com quem que eu posso contar? Ah, é que eu não tenho especialistas aqui e tal. Eu também não tenho. Eu posso até ter, mas nem sempre os especialistas nas áreas que a gente precisa, ou melhor, nem sempre vamos encontrar especialistas nas áreas que nós precisamos. De repente a gente vai ter que levantar pessoas apaixonadas em fazer algo específico para o reino e colocá-las em instrução, colocá-las de e aí vai nascer uma visão. E depois que essa visão é definida, você tem que responder então a terceira pergunta: quando vamos acioná-los? Então, como, ou por quê, perdão, porque depois quem está disponível, quem é que eu posso contar, e depois quando eu vou executar isso. Ah, eu vou executar quando tudo estiver perfeito. Você nunca vai tirar do papel. Ah, eu vou... Não, então você precisa entender isso. É muito... Ah, eu não tenho orçamento para isso. Crie uma visão baseado numa necessidade que você tem. Vai criar uma visão. Essa visão, baseada na necessidade do momento, você vai conseguir as pessoas corretas para te ajudar, porque as pessoas querem saber o que elas podem fazer. Elas querem saber o que nós podemos fazer. Por exemplo, eu agora estou empenhado em fazer, o senhor me deu a ideia, né, de fazer a Igreja dos Adolescentes. Então, eu não tinha esse parecer. O senhor falou para mim, olha, tem que fazer, há uma necessidade. Por que eu vi essa necessidade? Comecei a ver os adolescentes a serem incendiados por Deus, ter uma paixão, começou os PGs de adolescentes começou a aumentar, eu trouxe um líder especificamente para liderar os adolescentes. Aí eu comecei a perceber que os jovens, e foi um pedido que eu fiz, para que houvesse uma inclusão, para que não houvesse uma separação, para que pudesse também ser referência para a vida dos adolescentes. Os jovens começaram também a nos ajudar com isso. Houve inflamou isso, as pessoas começaram a sentir a necessidade, os pais começaram a dizer, olha, eu tenho filhos que não estão vindo na igreja, não querem vir mais à igreja, não estão achando mais graça nos cultos. É um problema. Esse problema causou uma visão. Qual a visão? Vamos construir um espaço para eles. Aí eu trouxe um líder específico, né, específico para lidar com os adolescentes, coloquei outro líder específico para cuidar dos pré-adolescentes, temos a liderança principal com os pastores de jovens. Então eu fui criando uma forma para resolver o problema que nós estamos tendo. Né? Então um problema gera uma visão, a visão precisa de uma resposta, essa resposta vai gerar perguntas importantes, né? E essas perguntas vão trazer para você um nicho, pessoas específicas que às vezes você ignora. E elas estão aí dispostas a te ajudar. Expus para a igreja, irmãos, Deus me deu uma visão, nós temos um problema, nós tínhamos um problema, temos um problema, esse problema nos gerou uma visão, a visão é essa, e eu queria que vocês nos ajudassem. Coloquei pessoas específicas para me ajudar e compartilhei a visão. E a igreja comprou a ideia. A igreja, ela quer saber qual é a visão, qual é o problema que nós estamos dispostos a resolver. Tínhamos uma questão importante sobre os bebês, as mães que estavam criando os bebês de 0 a 3 anos com uma necessidade específica, não tinha lugar para ficar, elas estavam ociosas, criando. E aí vai criando toda uma situação. Vamos abrir, temos uma necessidade? Temos. A necessidade gera uma visão, a visão gera o realizar. E aí juntamos pessoas específicas, voluntárias específicas, treinamos e aí começamos a fazer os períodos às quartas-feiras aqui, que nós temos o nosso playgroup. E aí vem 30, 35 mães cuidando dos seus filhos aqui por 1 hora e meia, eles têm aqui, passei para a igreja, compartilhei a visão, arrecadamos brinquedos para um bom tempo, da melhor qualidade, a igreja amou a ideia. O problema não é o fim. Então é isso que eu queria que você entendesse. Que o problema não é o fim. Pastor, você não sabe o problemão que eu estou aqui. O problemão que você está local é Deus também, de alguma forma. Eu não estou falando aqui de problemas moral, problema... eu estou falando de problemas que nós, como líderes, enfrentamos. Então, vai criar uma necessidade. Essa necessidade vai criar uma visão específica para aquele momento.
pastor, eu preciso fazer uma reciclagem com os meus líderes, eu sinto que meus líderes estão perdendo o foco, são desleais, não conseguem viver um propósito, tal. Ok, você está sentindo esse problema? Está vendo essa necessidade? Então cria uma forma de reuni-los e fazer, de repente, isso que eu estou fazendo com vocês. Isso vai trazer um modelo saudável para que você possa, então, nortear para onde vai a igreja, para onde vai o seu ministério, né? Então, a pergunta que você precisa fazer quando concluir isso, né, essa plataforma de visão, trazendo os voluntários específicos para ajudar nos processos necessários, você precisa, então, fazer uma pergunta para você mesmo. Para você mesmo. Isso aqui é para a glória de Deus? Isso aqui, o nome de Deus está em alto? Ou é para minha vaidade pessoal, para dizer que eu sou capaz de fazer tal? Tudo isso tem a ver com o coração. Tudo isso tem a ver com o coração. Como é que você está fazendo isso? E qual é a motivação que você está fazendo isso? Isso é muito importante. Porque se a motivação for equivocada, você pode criar uma estrutura pesada, pode elaborar ideias incríveis, mas o fim é trágico. Porque a motivação equivocada vai gerar o produto final com motivação ruim. O fim é ruim. Então, tente entender isso de uma vez por todas. Eu acho que isso vai ser muito legal. Bom, uma outra coisa que eu queria, e com isso aqui não vou... Estamos quantos minutos aí? Bom, 16. Vamos mais 10 minutos aqui então. Mais 10 minutinhos. Só para a gente concluir esse vídeo aqui. Você precisa fazer uma pergunta e ser uma pergunta honesta, seja em qual for a igreja que você estiver pastoreando, ou departamento, no aspecto de liderança. Você precisa fazer uma pergunta muito honesta ao seu coração. Em que momento eu estou? Né? Que ciclo eu estou? Que estação eu estou? Que momento que eu estou vivendo aqui? Porque depende muito do momento que você estiver vivendo, haverá uma instrução específica para aquele momento. Então, se você entender qual é o momento que você está vivendo, você vai ter uma resposta para aquele momento. E no nosso ministério, né, na nossa vida ministerial, nós temos vários momentos. Né? Vários momentos. Temos o que nós chamamos de fase empreendedora, né? Quando a gente começa a fazer desafios, empreender, né? O ciclo do ministerial tem aquela intensificação, aquele desejo, aquela gana empolgante de fazer tudo, de criar todos os sonhos, e vão fazer isso, vão fazer aquilo. Isso é maravilhoso, é a fase empreendedora, né? Aquela fase do startar, né? do começar. Isso é maravilhoso. Isso acontece muito quando a pessoa é colocada no posto, né? Ela é colocada na posição de liderança. Ou quando ele assume uma igreja, ele assume um departamento, um ministério. Então ele está naquela fase assim, dizendo, não, eu vou arrebentar a boca do balão. Eu vou fazer de tudo, sonha, pensa e tal, escreve, anota, nossa, tal. Essa fase é uma fase muito importante. Só que ela é uma fase onde tudo parece possível. E aqui eu não quero desmotivar você, porque essa fase ela é importante. E é bom ressaltar que essa fase, ou estas fases, as quais eu vou mencionar aqui, elas aparecem, vez por vez, elas aparecem na nossa trajetória ministerial. Às vezes eu tenho esse romper 2, 3 vezes ao ano, né? Que é essa fase do empreender. Não, agora, nesse exato momento, a gente está empreendendo. Estou fazendo igreja dos adolescentes, estamos mudando as salas, estou pegando um espaço para a igreja das crianças, criamos a sala sensorial. Estou nessa fase de expansão. 20 anos tendo fases. Descobrir qual é a minha fase. Essa fase da descoberta, essa fase da realização dos sonhos, ela pode acontecer diversas vezes. Depois você vai ter uma fase que nós chamamos de emergente. Essa fase é a fase do crescimento, onde o voo alcança 10 mil pés, né? Onde o piloto libera você
libera o cabin crew, né? A poder fazer as movimentações básicas, não é? Depois ele vai liberar os cintos, depois ele vai liberar você a explorar a aeronave, você pode, né, pode comer, pode acomodar-se melhor no banco, você pode ir ao banheiro, você pode ir sentar em outro lugar, conversar com uma pessoa, pode andar no avião, ou seja, é um tempo de crescimento, é quando a visão começa a tomar uma forma definitiva, quando ela começa a tomar corpo, os líderes são fortalecidos, a organização recebe um progresso real, você começa a sentir que ela pegou aquele voo assim de cruzeiro, né? A gente chama isso voo de cruzeiro, a gente consegue ver aquela velocidade boa, sem turbulências, é emergente, não é? Emergente, é crescimento. E depois dessa fase do crescimento, vem o que nós chamamos de platô, que é a fase da estabilidade, né? Vem-se, é como se fosse uma manutenção. Ela fica estável e ela é uma fase muito perigosa, ela é uma fase muito perigosa, porque é um momento em que os líderes conseguem respirar um pouco mais, não é? E desfrutar, né, do sucesso, do êxito que está dando certo. E, gente, o êxito e o sucesso, ele é um xarope muito, muito forte para o sossego, para o acomodar-se. Ele pode ser uma força inspiradora, mas muitas vezes ele é o sentido inverso e as pessoas acham que, não, acabou, estamos estabilizados, estamos... Você tem que entender que essa estabilidade, ela pode prejudicar você se você não souber aproveitar. Ela é perigosa porque ela pode facilmente te levar ao que nós chamamos de complacência. Você pode criar um problema em pleno voo de cruzeiro, em plena fase de crescimento. Depois tem a fase de erosão, essa é uma fase dramática, não é? Onde a gente fala muito da sobrevivência, já não é nem viver, é sobreviver. Essa fase da erosão, quando parece que esse momento a organização vai mostrando, ou o departamento, ou o ministério que você está liderando, a igreja que você está pastoreando, ela vai mostrando os sinais de declínio. A visão, ela parece que vai ficando inacessível, tem uma reciclagem de novas pessoas, pessoas que entraram e que de repente não acompanharam o início, não valorizam e tal, e aí você vai sentindo que ela vai sofrendo uma erosão. Sabe quando sobre um ferro, né, sobre uma lata, sobre um alumínio, você vê que começa a ter uma pequena erosão, vai uma corrosão, depois vira uma erosão, depois vira um buraco, vira uma cratera. Se você não cuidar dessa fase, ela pode ser uma fase extremamente complexa. E depois, a última fase que eu chamo é a fase fase intrépida, a fase da intrepidez, né? Da reinvenção, de sair das cinzas, né? Eu poderia dar textos básicos aí para todas essas facetas que eu estou explicando aqui dos momentos em que nós estamos vivendo. E essa aqui seria a de Ezequiel 30, Ezequiel 36, quando você tem a capacidade de se reinventar, a capacidade de se redescobrir. É o resultado de uma compreensão mais profunda, mais... o zoom é feito, né? Você maximiza aquilo que você está vivendo e aí você consegue ter uma visão renovada. Não, eu vou refazer isso aqui, eu vou... É muito mais do que pintar um prédio, muito mais do que pintar uma porta, pintar uma janela. Isso faz parte, mas eu estou falando aqui em termos da visão mesmo, da energia, da força. Você pode se reinventar. Então, esses ciclos, essas facetas, quantos minutos aí, Pouzinho? 24, vamos mais 3 então. 24, vamos fechar com 24, vamos fechar com 6, fecha com 30 daí, beleza? Me avisa quando estiver faltando um. Então, gente, essa fase, ou essas fases, elas precisam ser identificadas. Qual é o momento que você está vivendo agora? Se você conseguiria explicar, você conseguiria fazer uma análise e poder
explicar esse momento. Poxa, aqui na minha igreja, onde eu estou pastoreando, eu estou vivendo essa fase da descoberta. Nossa, estou rompendo paredes, estou crendo, vai bombar em sonhos e tal. Que fase gostosa é essa? Você saiu dessa fase, está na fase do crescimento, onde tudo também é maravilhoso, porque vai crescendo, você vê dia após dia, culto pós culto, você vê mais pessoas, pessoas interessadas, pessoas se envolvendo, gente se levantando, voluntários querendo fazer, gente querendo somar, e você vai se alegrando, daqui a pouco estabelece, né? Aí você tem um voo de cruzeiro, crescimento e uma estabilidade, e daqui a pouco você começou a ver, não, poxa, estava legal e tal, aí você vai pegando essa fase e ela vai mudando, vai para essa fase da erosão, do declínio ou da sobrevivência. E daqui a pouco passa dessa fase, vai para uma fase mais crítica, que é essa fase intrépida, quando você precisa se reinventar, você precisa se redescobrir. Qual é a fase que você está vivendo? Você precisa fazer essa pergunta e precisa dar a resposta. Inclusive para que eu possa te ajudar, para que a gente possa especificamente te orientar, porque para todas essas fases, para todos essas estações, né, esses ciclos específicos que acontecem nas nossas igrejas, nas nossas organizações, no nosso ministério, e ela precisa ser observado. O não observar, a ignorância, ignorar aonde você está, vai fazer que você viva uma estagnação prolongada e pode ser um problema mais sério, inclusive até se desgastar, se desgostar daquilo que você está fazendo. Então, eu queria que você respondesse, ouvindo esse vídeo, qual é a estação que eu estou vivendo? Qual é o momento que eu estou? Poxa, eu estou estagnado. Qual é a solução? Então, a gente vai conversar na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de como a gente se reinventar, de como como é que a gente faz em cada fase desta. E aí, você sabendo qual é a fase que você está, respondendo com honestidade qual é o momento que você está, a gente vai conseguir também encontrar um antídoto, um remédio, uma fórmula, um jeito, uma maneira para que você possa desfrutar bastante desse tempo ou consertar o que tem que ser consertado. Espero que você tenha desfrutado desse momento. Meu único interesse é que você aprenda alguma coisa. Que é um homem apaixonado pelo que faz há 28 anos, ama o que faz, apaixonado pelo que faz, acima de tudo apaixonado pelo Deus que por graça me separou para fazer esta obra. Eu gostaria muito que você também vivesse essa paixão na sua intensidade e descobrisse, assim como eu, que servir ao Senhor é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer na vida. Deus te abençoe. Valeu.